Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, vamos dar continuidade aqui então ao nosso conteúdo. Nós estávamos falando então sobre as operações no conjunto dos números inteiros. Então a gente já falou da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. Tá? Nós vamos falar na aula de hoje sobre potenciação. Galerinha, eu preciso que vocês, se for necessário, assistam novamente a aula de multiplicação, porque eu vou precisar de algumas coisinhas da multiplicação para falar de potência, né? Porque potência nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Não foge disso, ok? Então, esse é o nosso tema, potenciação. Vamos lá? Então, vamos relembrar aqui uma coisinha da multiplicação, tá? Isso aí da aula passada. Se você puder, volta um pouquinho lá e assiste a aula novamente, tá? Vamos lá. Quando você está multiplicando números negativos, no caso, olha só. Nesse caso aqui, tá? Não coloquei os números, eu coloquei só o sinal, porque é só o sinal que vai me interessar por enquanto. Olha só, quantos números negativos eu estaria multiplicando aqui? 4 números. Se a quantidade de negativos for um número par, eu já sei que o resultado dessa multiplicação seria um número positivo. Tá? Isso aqui a gente viu na aula passada. Vamos fazer pela regrinha de sinal. Olha só. Pela regrinha de sinal, ó, menos com menos, mais. Com menos, menos. E com menos, mais. Ok? Para a gente não precisar ficar fazendo toda hora essa regrinha, é bom vocês já terem guardado que se a quantidade de negativos for par, o resultado final vai dar positivo. Agora, se a quantidade de negativos for um número ímpar, igual nós temos aqui embaixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, nós teremos 5 números negativos. Se a quantidade de negativos for ímpar, o resultado final ele vai ser um número negativo. Vamos testar pela regrinha aqui, ó. Quer ver? Menos com menos é mais. Com menos é menos, com menos é mais e com menos é menos, ok? Pelas regrinhas lá. Se você não se recorda das regrinhas, são essas daqui que eu estou falando. Ó. Quando a gente tem sinais iguais, o resultado é positivo. Tá? Então, ó, mais com mais é mais, menos com menos é mais. Quando a gente tem sinais diferentes, o resultado é negativo. Ó. Mais com menos é menos, menos com mais é menos, ok? Para vocês memorizarem, ó, par de negativos, o resultado é positivo. Tá vendo até aqui que eu destaquei, né? O P de par e o P de positivo para você memorizar. E quando a gente tiver uma quantidade ímpar de negativo, o resultado vai ser um número negativo. Agora, e quando eu só tenho positivo, Jefferson? Ué, quando você só tem números positivos, o resultado sempre vai ser positivo. Não importa se você tem uma quantidade par ou se você tem uma quantidade ímpar. Olha só. Mais, com mais, com mais, com mais. Eu tenho aqui 4 números positivos. O resultado dessa multiplicação vai ser um número positivo. Aqui eu tenho 5 números positivos. O resultado dessa multiplicação, com toda certeza, vai ser positivo também, ó, porque só tem número positivo, né? Mais com mais é mais, com mais é mais, com mais é mais, com mais é mais. Então o resultado fica positivo, tá bom? Então, ó, se o número é par ou ímpar, se você tem uma quantidade par ou ímpar de números positivos, o resultado final vai ser um número positivo. Certinho? Isso aqui é muito importante para a gente entender aí um pouquinho de potenciação que envolve números negativos, pessoal, tá? Porque vocês já estudaram potenciação no 6º ano, só que só com os números naturais. E agora nós vamos estudar um pouquinho com os números negativos. Mas é bem tranquilinho, porque o conceito é o mesmo. Então, vamos recordar aqui qual que é a definição de potência. Então, o que é uma potência? É quando você tem um número, certo? E você tem um númerozinho aqui em cima. Esse númerozinho aqui em cima, ele vai te indicar quantas vezes que você vai repetir o número maior, que a gente chama de base. Tá? Então, vamos recordar alguns nomes aqui. Esse númerozinho em cima, que vai ficar em cima do número, ele recebe um nome. A gente chama ele de expoente. Ele vai indicar quantas vezes a gente vai repetir
a base. Então, é o nosso expoente, tá? E aqui a gente tem a nossa base. Esse número maior aqui é o que a gente chama de base. Beleza? E aqui nós temos a nossa base. Muito bem, então expoente e base. Então, quantas vezes nós vamos repetir a nossa base? Nesse caso aqui, n, tá? Esse n é um número natural, tá? Pode ser 1, 2, 3, dependendo da quantidade que você tiver aqui, é a quantidade que você vai repetir o número, e sempre multiplicando, tá bom? Potenciação é multiplicação. Vamos a um exemplo para ficar mais fácil. Então aqui, ó, como é que eu leio isso? Ó? Quem é meu expoente? É o númerozinho aqui em cima, é o 3. Quem é minha base? É o 2. Como é que a gente lê isso daqui? Ó? A gente pode falar 2 elevado ao cubo ou 2 elevado a 3. Então, o que o expoente está mandando a gente fazer? Repetir a nossa base. Quantas vezes? 3 vezes. E você vai repetir sempre multiplicando. Ó. Então, o que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2. Tá vendo? Ó, que eu repeti ele 3 vezes? Multiplicando, tá? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Ok? Então, eu posso dizer que 2 elevado a 3 é igual a 8. Ou 2 elevado ao cubo. Nesse exemplo de baixo, ó, 3 elevado a 2. Ou 3 elevado ao quadrado. Quantas vezes eu vou repetir o 3? 2 vezes. Então, ó, 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Beleza? Essa aqui é a definição de potência. O que acontece se o nosso expoente for igual a 1? Ué, se o nosso expoente for igual a 1, você vai repetir o número uma vez só. Então, nesse caso aqui, ó, 2 elevado a 1, você vai repetir o 2 quantas vezes? Uma vez só. Então, vai dar o próprio número, tá vendo? Ó? Então, 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 2. 3 elevado a 1, mesma coisa. Quantas vezes você vai repetir o 3? Uma vez só. Então, isso daqui seria exatamente igual ao próprio 3, tá? Então, a gente pode dizer que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, ou seja, vai ser igual ao próprio número. Então, você observa o seguinte, que quando você não tem o expoente no número, você pode considerar, vai ficar subentendido que esse expoente vai ser igual a 1, tá? Então, é optativo. Quando você não tem o expoente, vai ficar subentendido que ele é igual a 1. Belezinha? Muito bem. E se meu expoente for 0? Aí tem uma regrinha que diz o seguinte, todo número que for diferente de 0, elevado a 0 é igual a 1. Como assim, Jefferson? Olha só, 2 elevado a 0, ok? Como é que você vai repetir? Você falou que o número que está em cima, ele vai me dizer quantas vezes vou repetir a minha base. Como é que eu vou repetir 0 vezes? Então vai dar 0? Não, tá? Todo número elevado a 0, pessoal, vai dar 1. Nossa, mas por quê? Eu vou explicar isso aqui para vocês, vou induzir vocês a pensar nesse resultado no final do vídeo, tá bom? Por enquanto, vamos aceitar que todo número elevado a 0 é igual a 1. O único número que você não pode levar a 0 é o próprio 0, tá? Aqui, 3 elevado a 0 é igual a 1. Aqui, ó, que número é esse aqui, ó? Eu tenho 6 zeros, então eu tenho 1 milhão, né? 1 milhão elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 vai ser sempre igual a 1, tá? O único número que você não pode elevar a 0 é o próprio 0. Bom? Então vamos treinar um pouquinho, tá? A gente está vendo a potenciação, só que com um conjunto dos números inteiros. E os números inteiros, eles podem ser positivos ou negativos, ok? Então vamos dar alguns exemplos aqui. Olha só. Aqui nós temos mais 2 elevado a 4. Então, quem que é a minha base? A minha base é o mais 2, ou simplesmente 2. E o meu expoente é o 4. O que o expoente manda a gente fazer? Repetir a nossa base quantas vezes? 4 vezes. Então, vamos lá. Pela nossa definição, ó,
isso aqui seria mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. 4 vezes, tá? E olha só, como são todos positivos, o resultado final é um número positivo, tá? E agora você faz a multiplicação. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16. Então eu posso dizer que 2 ou mais 2 elevado a 4 é igual a 16, belezinha? Aqui, mais 2 elevado a 5. O que vai acontecer aqui? Quantas vezes o sinal de mais vai ficar repetido? 5 vezes, né? Então vai ficar mais. Então o resultado final vai ser mais também. Então, quantas vezes eu vou repetir o mais 2? 5 vezes. Então, ó, mais 2 vezes, mais 2 vezes, mais 2 vezes, mais 2 vezes, mais 2. Belezinha? Então, ó, vamos lá. Tá tudo positivo, então o resultado final ele vai ser positivo, né? Mais com mais, com mais, com mais, com mais, vai ser mais. Agora você multiplica. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Então, mais 2 elevado a 5 é igual a mais 32. Belezinha? Agora, vamos dar um exemplo quando a minha base for um número negativo. Agora eu preciso que vocês prestem atenção. Olha só, o que acontece nesse caso aqui? Olha para o meu expoente. O meu expoente é um número par, não é verdade? Isso significa que eu vou repetir o sinal negativo 4 vezes. Então vai aparecer 4 números negativos. O que vai acontecer no final com 4 números negativos? Vai ficar positivo, não é verdade? Vamos lá, ó. Vamos fazer aqui pela nossa definição. Menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2 vezes o menos 2. Tá vendo? Ó? Eu tenho 4 números positivos. E a gente já sabe que quando eu tenho uma quantidade par de negativos, o resultado vai ser um número positivo, né? Olha só, então quando o meu expoente é par, é um número par, e minha base for negativa, o resultado vai ficar positivo. Olha pela regrinha de sinal, menos com menos é mais, com menos é menos e com menos é mais. Para você não precisar ficar fazendo a regrinha de sinal na sequência, basta você lembrar, quantidade ímpar de negativo, quantidade par de negativo vai dar positivo, quantidade ímpar de negativo vai dar negativo. Então, nesse caso, por que deu positivo? Porque o nosso expoente é um número par, ok? E agora você multiplica. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, tá bom? Então, você pode colocar mais 16 ou simplesmente 16, certo? E aqui? Bom, aqui a minha base é menos 2 e o meu expoente é 5. Quantas vezes eu vou repetir o meu negativo? Agora eu vou repetir o negativo 5 vezes. Então vai aparecer 5 sinais de menos. 5 é um número ímpar. Ou seja, o resultado final vai dar negativo. Ó, menos 2 vezes. Menos 2 vezes. Menos 2 vezes. Menos 2 vezes. Menos 2. Tá bom? Como eu tenho 5 negativos, pela regrinha de sinal, isso aqui vai dar negativo. Multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai ficar 32. Então, o resultado é menos 32, tá bom? Então, menos 2 elevado a 4 e menos 2 elevado a 5. O que acontece, pessoal? Na maioria das vezes, a gente não vai ficar fazendo a multiplicação, a gente vai fazer um pouquinho direto. Então, olha só, como eu sei que a minha base é negativa e que meu expoente é par, eu já sei que isso aqui vai dar um número positivo, tá bom? 2 elevado a 4, ó, vamos fazer mentalmente, ó. 2, vai repetir 4 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, tá? E aqui, né, a gente já sabe que vai dar menos 32. Por quê negativo? Porque o meu expoente
ele é ímpar, tá? Então vai aparecer 5 vezes o sinal de menos. Então o resultado vai ser menos. E 2 elevado a 5. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes. 2 vezes 2 é 4. Vezes 2 é 8. Vezes 2 é 16. Vezes 2 é 32. Belezinha? Compreendido isso? Então, vamos aqui tirar uma conclusão. Aqui, ó. Gente, quando a minha base for positivo, olha o que aconteceu. Eu vou voltar no exemplo, tá? Ó, a minha base é positiva. O que acontece? Eu só vou ter números positivos. Então, vocês concordam que quando a minha base for um número positivo, não interessa quem é meu expoente. O resultado final sempre vai ser positivo, tá? Então, essa aqui é uma conclusão. Minha base é positiva, tá? O resultado sempre vai ser positivo, tá vendo? Ó, base positiva, positivo, positivo. Não interessa se o meu expoente ele é par ou ele é ímpar. Não interessa, tá? Porque eu só vou ficar multiplicando números positivos, beleza? Agora, quando a minha base ela é negativa, o resultado vai depender do expoente, tá? Se meu expoente for par, o resultado vai ser positivo. Se meu expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. É o que aconteceu aqui. Então, olha, a minha base ela era negativa, certo? Tanto aqui quanto aqui. Só que como o meu expoente aqui for par, o resultado foi positivo. E aqui, como o meu expoente foi ímpar, o resultado foi negativo, beleza? Então, essa parte aqui é muito importante, tá? Base positiva sem positivo. Base negativa, se o expoente for par, dá positivo. Se o expoente for ímpar, vai dar negativo. Belezinha? Vamos tirar aqui agora algumas observações, tá? Umas conclusões aqui também. Bom, então quando a base for positiva, o resultado sempre será positivo, né? Que foi o que eu acabei de falar para vocês. Então essa daqui tá beleza. Quando o expoente for par, o resultado será sempre positivo. E é verdade, né? Olha só. Quando o meu expoente ele for par, ó, não interessa a minha base, tá? Se minha base for positiva, maravilha, fica positivo. E se minha base for negativa, também vai ficar positivo. Então, sempre que você tiver um expoente par, não interessa se a sua base é positiva ou negativa. O resultado final sempre vai ficar positivo. Belezinha? Então, viu lá, o expoente é par, o resultado, com toda certeza, vai ser positivo. Beleza? E qual que é o único caso em que minha potência dá um número negativo? Tá? O único caso, pessoal, vai ser quando você tem uma base negativa com o seu expoente ímpar, que foi esse último caso aqui. Tá vendo? Ó? Base negativa com o expoente ímpar, que no nosso exemplo foi esse daqui, ó, foi esse caso, tá vendo? Ó? Base negativa com o expoente ímpar. Então, o resultado final ficou negativo por causa da regrinha de sinal, tá bom? Belezinha? Vamos dar mais alguns exemplos aqui, tá bom? Então, olha só. Agora vamos fazer um pouquinho mais direto, tá? Eu vou fazer o primeiro aqui usando as multiplicações, depois a gente faz um pouquinho mais direto. Olha só. Quem que é minha base? Mais 3. E o meu expoente é 4. Então, quantas vezes eu vou repetir o mais 3? 4 vezes. Então, aqui vai ficar, ó, mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3. Como a minha base é positiva, só vai aparecer positivos na minha multiplicação. Então, o resultado final vai ser o número positivo. E agora você multiplica, tá? 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. E 27 vezes 3 é 81. Bom, então, o resultado é mais 81 ou simplesmente 81. Tá bom? Lembra que quando é positivo, você pode ocultar o sinal de mais. Beleza? Agora aqui, ó. Vamos fazer um pouquinho mais mental aqui, tá? Olha só. Eu sei que o resultado disso vai ser um número positivo, porque minha base é positiva, né? Então, ó, eu já posso até colocar um pouquinho mais direto. Então, ó, eu já sei que o resultado final vai ser positivo. E quantas vezes você vai multiplicar o 3? 5 vezes, tá? Agora, olha só. Vamos pensar aqui comigo, ó. Eu vou multiplicar o 3 5 vezes.
3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eu já sei que dá 81, certo? Então falta multiplicar mais uma vez por 3. Aí vai ficar 81 vezes 3. E isso aqui vai dar 243. Então, mais 3 elevado a 5 vai dar mais 243. Tranquilinho? Muito bem. Aqui, ó. Agora a base negativa. Menos 3 elevado a 4. Menos 3 elevado a 4, bom, eu vou repetir o sinal de menos 4 vezes. Ou seja, vai aparecer 4 negativos. Então, se vai aparecer 4 negativos, o resultado final vai ficar positivo. Ou eu posso pensar, o meu expoente é par, então o resultado vai ser positivo, tá? Sempre que o seu expoente for um número par, o resultado vai dar positivo, beleza? Bom, então o sinal já sei que é positivo. Muito bem. Quantas vezes eu vou repetir o 3 agora? 4 vezes. Só que eu já fiz isso aqui. Então, ó, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, deu 81 também. Tá? Então, olha só. Mais 3 elevado a 4 e menos 3 elevado a 4 vai dar exatamente a mesma coisa. Belezinha? Tá? Porque o sinal deu positivo para os dois, porque o expoente é par, né? E quando você faz 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, o resultado é 81. E agora aqui, ó, base negativa e expoente ímpar. Então, pera lá, vai repetir o sinal de menos 5 vezes. Então, iria aparecer 5 negativos aqui. Esse é o único caso que dá negativo, pessoal, quando a gente tem uma base negativa com expoente ímpar. Ok? Então, eu sei com toda certeza, eu posso afirmar que esse número vai dar negativo. Tá bom? E 3 elevado a 5, eu já sei que é 243. Bom, então o resultado final vai ser menos 243, beleza? Entendendo potências com base positiva e negativa, tá? Isso aqui vocês já tinham estudado no 6º ano, só que vocês só estudavam com a base positiva, tá? E agora eu ensinei vocês aqui com a base negativa também, e é por isso que é importante vocês saberem aquelas regrinhas de sinal da multiplicação. Belezinha? Joia, pessoal? Muito bem. Agora, eu só gostaria de mostrar para vocês aquela afirmaçãozinha que eu fiz, tá? De que todo número diferente de zero, quando você leva a zero, o resultado é igual a 1. Vamos tentar entender o porquê disso, tá? Eu peguei aqui 2 exemplos, tá? Vou fazer aqui com base 2, depois eu vou fazer com base 3 para você ver que o resultado, quando você chegar em 2 elevado a 0, em 3 elevado a 0, vai dar 1. Isso para qualquer valor, tá? Eu peguei aqui casos particulares, com 2 e com 3. Olha só, vamos começar aqui, ó. Eu vou induzir vocês ao resultado que eu quero. Então, 2 elevado a 4 é 16, né? Ó, o 2 é positivo, né? Não precisa, no caso aqui, colocar o sinal. Mas 2 elevado a 4 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 2 é 4. E 2 elevado a 1 é 2. Vamos supor que a gente não saiba quanto que é 2 elevado a 0. A gente sabe que é 1, mas vamos tentar chegar nesse resultado. Olha só, o que está acontecendo de um resultado para o outro? Olha só, do 16 para o 8. Vocês concordam que ficou dividido por 2, né? Porque, ó, 16 dividido por 2 é 8. Para o próximo resultado, você continua dividindo por 2. 8 dividido por 2 é 4. Aqui, ó, continua dividindo por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, o que é natural a gente pensar? Que eu iria continuar fazendo a divisão por 2 para chegar no próximo resultado, não é verdade? Então, aqui, ó, 2, continua a divisão, ó. 2 dividido por 2, você vai chegar em 1. Viu? Não está conhecido? Vamos fazer com o do 3, ó. 3 elevado a 4. 3 é positivo, né? Eu já sei que o resultado final vai ser um número positivo. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 81. Beleza? 3 elevado a 3, ó. Tá vendo que eu vou fazendo até chegar no zero, igual eu fiz aqui com o 2, ó. Comecei no 4, né? E cheguei até o zero. Então, aqui, ó. 3 elevado a 3, ó. É 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes, ó. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. Ok? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 3 elevado a 1, ó, expoente 1 é igual ao próprio número, não é? Agora, olha só, de um resultado para o outro, a gente está dividindo por 3 agora. Então, 81 dividido por 3 é 27.
27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. Se você continuar a divisão, ó, quanto que é 3 dividido por 3? 1, que seria o próximo resultado. Tá bom? Isso aqui vai acontecer, pessoal, para qualquer número. Beleza? Todo número elevado a zero sempre vai dar 1, menos o próprio zero. Tá? 0 elevado a zero é o que a gente chama de indeterminação. Tá bom? Só que isso daqui, pessoal, para explicar para vocês, eu preciso de coisa que vocês ainda não aprenderam. Então, por enquanto, eu só peço que você aceite que todo número elevado a zero é igual a 1, só não pode ser o zero. Ok? Aí, com isso, eu finalizo a aula. Beleza? Galerinha, espero que vocês tenham entendido. Se for o caso, voltem aí o vídeo, tentem entender. E é isso. Um bom estudo para todos, ok?